Bom dia! Hoje mais um dia de café com a Paty. E aí, minhas lindezas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos cafés da manhã. Um café da manhã diferente, onde a gente pode ampliar a nossa consciência em relação à nossa constelação familiar. Constelação familiar foi criada por Bert Hellinger, um alemão, e ela se espalhou pelo mundo todo nos últimos 40 anos. E ela é uma terapia breve que ajuda muito, profundamente a gente resolver quaisquer questões da nossa vida. Não são só questões com a nossa família. Na verdade, constelação familiar é possível a gente constelar qualquer desafio que a gente esteja vivendo na vida. Porque você não sabe, mas a maior parte de tudo que você está vivendo de difícil tem a ver com a sua família. Então, bora lá conhecer um pouquinho mais sobre constelação familiar? Hoje eu vou falar sobre um tema muito comum, que são as exclusões que a maior parte de nós fazemos com os membros da nossa família. E quais são as repercussões quando a gente exclui alguém? Então, para que eu chegue lá nesse ponto aí, primeiro eu vou contar uma história para vocês. É o seguinte, todo final de semana, não todos, mas a maior parte deles, eu e meu marido, nós adoramos andar de moto. E a gente sai fazer alguns passeios aqui na região, na nossa região. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste, é a região próxima a Piracicaba, Campinas. E nós moramos próximo, de certa forma próximo a Águas de São Pedro. Quando você passa pela cidade de Águas de São Pedro, você anda mais um pouquinho e você chega na cidade de São Pedro. E lá tem um lugar onde os motoqueiros se reúnem que se chama... agora não vou lembrar o nome. Lembrei! Rancho da Tirolesa. É um barzinho que serve tudo quanto é tipo de comida, serve café da manhã, é um lugar assim muito gostoso, porque eles construíram esse barzinho num platô, você consegue ver assim uma natureza exuberante. Tem um pessoal que vai para andar de tirolesa, né? E tem um pessoal que vai fazer parapente. Então, assim, é um lugar muito gostoso de ir. E de vez em quando eu com meu marido, nós passamos nesse lugar. Neste final de semana, exatamente nesse final de semana, nós fomos passear para lá e até que não estava tão cheio. Essa história de coronavírus aí tá deixando o povo todo com medo, né? De sair de suas casas. Até que não tinha muita gente, mas tinha, porque o lugar é grande, então assim, estava bem frequentado. E aí, num determinado momento, meu marido saiu para ir pegar alguma coisa e eu acabei escutando uma história que a pessoa que estava sentada de costa comigo estava contando. Eram duas mulheres e elas estavam conversando. Então, estavam os maridos ali, as duas mulheres, e tinha o filhinho de mais ou menos uns 10 anos de uma delas. E aí elas estavam contando histórias sobre questões familiares. Elas estavam contando uma para outra e num determinado momento, o filhinho perguntou para a mamãe: mamãe, mas quer dizer então que eu tenho 2 vovôs? Quer dizer que eu tenho um vovô que mora no Japão? E a mãe, assim, ela disse com toda clareza do mundo para o filho: olha, a verdade é que eu tenho um pai que eu nunca quis saber muito bem dele e ele mora no Japão. Mas você o mesmo é o fulano de tal. Esse sim que é o vovô, então esqueça desse outro aí, que esse outro aí não tem importância nenhuma na nossa vida. E a criança de 10 anos olhou e falou: mamãe, mas isso é tão confuso para mim. E ela falou assim: essa situação é confusa mesmo para todos nós. E ela mudou de assunto completamente. E eu ali como uma consteladora apenas ouvi, né? Eu não poderia interferir naquela conversa, mesmo porque eu não estava naquela roda de conversa.
o que acontece quando há essas questões no sistema familiar? Normalmente nasce uma criança no sistema que vai se identificar com essa questão e vai acabar trazendo para si alguns sintomas para que aquela pessoa que está excluída do sistema possa ser incluída, ao menos no coração dessa criança. Olha, todas as crianças têm um coração gigante, né? E as crianças, elas querem demais, de forma inconsciente, carregar tudo que tem de porcaria no sistema familiar. As crianças não fazem isso de forma consciente, elas fazem isso de forma completamente inconsciente. E todas as vezes que alguém é excluído do sistema, essa criança vai simplesmente absorver as questões e do destino dessa pessoa excluída. Então, se essa pessoa que foi excluída, ela é alcoólatra, num determinado momento, essa criança, quando ficar um pouco maiorzinha, ela vai se identificar com o alcoolismo. Se essa pessoa excluída é uma pessoa que rouba, com o tempo, essa criança pode entrar nessa dinâmica de roubo e passar a roubar de forma completamente assim inconsciente, por incrível que pareça. Por amor profundo aos nossos antepassados, nós repetimos o destino deles. Mal sabe essa mamãe a quantia de desafios que ela traz para ela própria, e ela também está, de alguma forma, entregando esse desafio para o próprio filho. Pois é, infelizmente nós fazemos isso porque nós não temos esse conhecimento. A maior parte de nós não sabe que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cometemos de acertos ou erros, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos irão experimentar a mesma coisa. É muito sério essa questão da gente excluir. Seja qual o que quer que tenha acontecido para que a exclusão tivesse que ter acontecido, nós precisamos nos conscientizar que dentro de um sistema familiar existem leis que regem esse sistema. As leis são invisíveis, mas são leis naturais. São leis criadas por uma força muito maior que nós, que não admite que pessoas do sistema familiar sejam excluídas. Então, você que está vendo esse vídeo e que também excluiu alguém do sistema, pode ser que muito do que você está vivendo de dificuldade é exatamente porque você excluiu essa pessoa do sistema familiar. Nós não estamos dizendo que a inclusão, você precisa trazer essa pessoa para comer um churrasquinho na sua casa. Não. A inclusão é feita aqui no coração, é uma postura. Só que com relação aos pais, avós, bisavós, não temos como simplesmente excluir e nunca falar com essas pessoas e virar as costas para elas. Nós não temos essa liberdade dentro do nosso livre-arbítrio. Nós não temos essa liberdade. Por isso, se você excluiu alguma dessas pessoas, eu sinto muito. Mas realmente você precisará baixar o topete, baixar as orelhinhas, se tornar pequeno no sistema diante dos pais e voltar com o rabinho entre as pernas. Mesmo que você ache que você tenha razão na situação que fez com que você se afastasse ou excluísse a pessoa, é imprescindível que, com relação principalmente aos nossos pais, nós não temos esse livre-arbítrio. Os efeitos dessa exclusão que a gente faz, os efeitos são graves. Se os efeitos fossem só para nós, e se a gente se ferrasse sozinho, tudo bem, né? Tá, tudo ok. O problema é que é passado para os nossos descendentes a mesma questão. Muitas vezes o seu filho está com grande dificuldade na vida exatamente porque você excluiu o seu pai. Muitas vezes o seu neto está tendo grandes dificuldades na vida exatamente porque você excluiu a sua mãe. Então,
uma boa solução, inclusive para ajudar a aliviar o coraçãozinho dos seus filhos, dos seus netos, é você dar um passinho para trás, fazer uma reflexão e abrandar o coração, e principalmente em relação aos seus pais. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo e até o nosso próximo café da manhã. Um grande abraço aí para todos vocês.